Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. Manhã na Rio. Entrevista. A Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro, SBACVRJ, realiza o 29º Encontro de Angiologia e de Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro, um dos principais eventos da especialidade médica. Neste ano, um dos focos do encontro será o tratamento do aneurisma da aorta abdominal, AAA. Aqui no Brasil, estima-se que 4% da população sofra com o problema e que em pessoas com mais de 60 anos esse percentual aumenta, pode aumentar para 6%. Então, após ter o aneurisma rompido, o sangramento leva à morte até 90% dos pacientes. Muito sério. Dois doutores, dois convidados internacionais, especialistas em tratamento da aorta rompida, são eles o Dr. Manis Mehta, dos Estados Unidos da América, e o Dr. Pier Giorgio Cao, da Itália. Eles vão participar desse evento importante e apresentar a experiência do tratamento. O que é o aneurisma da aorta? O que é o aneurisma da aorta? Como tratar? Quais os exames? Saberemos agora com o Dr. Júlio César Peclati. Dr. Júlio César Peclati, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro, SBACVRJ, e estamos então agradecendo desde já a gentileza da presença do doutor Júlio César. Doutor, aceite o nosso cordial bom dia. Bom dia, doutor Júlio. Bom dia, Célio, bom dia, ouvintes. É uma honra poder falar no seu programa e representar a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Muito obrigado pelo convite, Sérgio. Nós aqui agradecemos, a honra é toda nossa. Por favor, doutor, muito obrigado. Doutor Júlio, antes então de falarmos do evento, só poderia nos orientar o que é aneurisma da aorta abdominal? Isso existe, doutor? Perfeito, Sérgio. Ele existe, ele é considerado, ele está entre as 13 maiores causas de morte no mundo. Meu Deus. Na verdade, a aorta abdominal é o maior vaso do corpo humano. Ela sai do coração, ela cruza todo o tórax, desce pelo abdômen, ao nível ali da cicatriz umbilical, ela se divide em artérias ilíacas, levando sangue para os membros inferiores. O aneurisma da aorta abdominal, em 90% dos casos, ele acontece na porção abdominal da aorta. Ele é uma dilatação, ele é uma protuberância da aorta, pelo enfraquecimento da sua parede. Isso pode levar a uma dilatação cada vez maior, podendo, em alguns casos, levar à rotura, ao rompimento dessa parede e com hemorragia interna. Para vocês terem uma ideia, 2 de cada 3 pacientes que rompem o aneurisma da aorta vão a óbito. Para cada 2 pacientes que rompem o aneurisma da aorta, 1 não consegue chegar vivo ao hospital. Então, é muito importante a divulgação dessa doença, que na verdade é uma das principais causas, como eu falei, de morte súbita. Muitas vezes chega a informação de que alguém morreu, teve morte súbita e morreu de infarto, mas na verdade não. Muitas das vezes a causa é o aneurisma da aorta abdominal. Então a gente necessita realmente de meios de comunicação como o seu e que nos possibilitem informar a população sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce, para que a gente evite o mal maior. Agora, doutor, como identificar o problema? Tem sintomas? De que maneira ele se manifesta no corpo do paciente? Geralmente pessoas obesas ou não? Isso é indiferente ou não? Ele traz uma certa dor, causa inchaço? Como é que a gente percebe? Pois é, essa é uma outra dificuldade, Célio. O aneurisma da aorta abdominal, na maioria das vezes, ele é uma doença silenciosa. Meu Deus. Porém, quando ele chega a ter manifestações, elas são principalmente dor abdominal, na região chamada mesogástrica, aqui no meio do abdômen, e muitas vezes com irradiação lombar. Então o paciente muitas vezes tem uma dor lombar e acredita-se a um outro problema, muitas vezes coluna, parte renal, quando na verdade ele já tem uma manifestação clínica do aneurisma da aorta abdominal. Porém, ela é mais comum em pessoas acima de 60 anos de idade, fumantes, pacientes pacientes que têm alteração do colesterol, do triglicerídeo
e pacientes hipertensos, pacientes que têm pressão arterial elevada, e também nos casos de histórico familiar. Então, se alguém da sua família, um parente, teve um aneurisma da aorta abdominal, é muito importante que se faça uma avaliação antes dos 60 anos de idade. A gente pede até para que na faixa etária de 40 anos esse paciente procure um cirurgião vascular para fazer uma avaliação e chegar ao diagnóstico da doença. Em relação ao diagnóstico, ele é muito simples, Célio. Isso é muito importante a gente colocar. Um simples ultrassom do abdômen, o chamado ecocolor Doppler da aorta, que é um ultrassom vascular, um ultrassom específico que mede também o fluxo na aorta abdominal, ele faz o diagnóstico. Então a gente está falando de um exame que é não invasivo e um exame de 10 minutos, Célio. Então é muito importante, como a gente está colocando, esse diagnóstico precoce. Nós fizemos recentemente, agora no final do ano de 2014, uma grande campanha a nível estadual para divulgação do aneurisma da aorta abdominal. Colocamos uma tenda na Cinelândia, vários pacientes foram diagnosticados com a doença. Pacientes que passavam pela Cinelândia, viram a tenda, viram lá o balão da sociedade, e aí entraram, fizeram na hora o exame e foram imediatamente encaminhados para hospitais públicos para fazerem o tratamento dessa doença. Então é realmente importante que se faça o diagnóstico precoce. E é tão bom, né, doutor? Permita o termo, é tão legal quando a gente termina o exame, os senhores médicos falam, olha, já está pronto, você está de parabéns, vai para casa, você não tem nada. É muito bom. Muito bom. Agora, amigos, estamos conversando com o doutor Júlio César Peclati de Oliveira. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular aqui do Rio, cuja sigla é SBACVRJ. O tema de hoje da nossa entrevista é o aneurisma aorta abdominal. Doutor, para ganhar tempo eu gostaria de pular algumas perguntas e vamos dizer assim, que seria também um dos pontos principais, motos da nossa entrevista, é desse encontro, né? Claro. Poderia nos falar do encontro, nos fale dos objetivos. Claro, Trata-se já do 29º encontro de angiologia de cirurgia vascular do Rio de Janeiro, inclusive participando 2 médicos estrangeiros, um norte-americano e um italiano, não é isso? Exatamente. O Dr. Pier Giorgio Cal é a maior experiência europeia em aneurisma agudo da aorta abdominal, como nós falamos, é quando ele chega a diâmetros maiores e acaba que o risco de rotura é muito grande e, como nós falamos, a mortalidade também é muito grande. Então, o Dr. Pier Giorgio Cal é uma referência mundial, assim como o Dr. Manny Schmidt, americano, também são 2 lideranças mundiais, eu diria, eu arriscaria dizer que são as 2 maiores lideranças mundiais no tratamento dessa doença e estarão presentes conosco no encontro de Angiologia e de Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro, que acontecerá nos próximos dias 20 e 21 no Hotel Windsor Barra. Esse evento é um evento que reúne em média 500 a 600 cirurgiões vasculares, não só do estado do Rio, como de outros estados brasileiros, e é uma oportunidade de nos atualizarmos, de vermos amigos e discutirmos com lideranças mundiais o que está fazendo de melhor em relação ao tratamento dessa doença. Além do aneurisma de aorta, outros temas da angiologia também serão discutidos, como a doença da carótida, como a doença das artérias renais, revascularizações dos membros inferiores para salvamento de membros, o que há de mais novo em tecnologia para tratamento das varizes de membros inferiores, visando também cada vez mais resultados estéticos melhores. Então é um evento realmente muito importante, é o principal evento da Regional do Rio de Janeiro e que acontecerá em breve. Então é uma oportunidade também que você está dando para divulgar esse evento. É um prazer. Agora, os senhores médicos, doutores, cientistas não param em salvando vida, né? Vez por outra a gente lê algum artigo médico que diz que lá pelos anos 29, início dos anos 30, né, morria muita gente. A média de vida muito baixa, 29, 30 anos. Hoje já atingimos a uma média de vida bem alta, né, doutor? Hoje a gente está quase chegando. A expectativa de vida do brasileiro, ela daqui a pouco chega aos 80 anos de idade. Aos né? 80 E a população ela tem envelhecido, Célio. Isso é bom. É bom. Né? Às vezes o paciente entra no nosso consultório brincando, doutor, nunca queira ficar velho. Eu falo, bom, o senhor não quer que eu morra antes, deixa eu envelhecer. Mas vamos envelhecer com o máximo de qualidade possível, né, Célio? E divulgando as informações, fazendo a prevenção. Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que oferecer
cada vez mais aos nossos pacientes o que há de melhor em tecnologia, né? E esse evento realmente é um evento muito importante, nos deixa muito feliz em poder realizá-lo mais uma vez, chegando aí quase ao 30º encontro do Rio de Janeiro. É muito gratificante para nós, membros da sociedade. Pois então, a gente entende pelas suas palavras que a grande dica, mais importante mesmo, é a prevenção, né, doutor? É a prevenção. É a prevenção. Agora, doutor, esse encontro importantíssimo, já no seu 29º, né, encontro, ele é um encontro interno dos senhores médicos, cientistas, ou ele é aberto ao público em geral? Não, né? ele é um encontro fechado, né? Ele é um encontro para cirurgiões vasculares, mas nós, assim que o encontro se finda, nós mandamos para vários órgãos públicos, inclusive, resultados desse encontro e o que foi definido, muitas vezes se definem condutas, então isso é informado à população de uma forma geral. Isso é importante também a gente colocar, né? Pois não. Agora, doutor Júlio César, estamos recebendo aqui a participação de uma ouvinte por telefone, a senhora Miriam de Niterói. Ela faz uma indagação ao senhor. Podemos fazer a pergunta? Claro, prazer. Ela está perguntando, doutor, eu tenho hérnia umbilical e gostaria de saber se ela pode afetar a artéria aorta. Não. Não. A hérnia umbilical, ela é um enfraquecimento da parede abdominal, enfraquecimento muscular. Então você tem uma falha no músculo e existe uma hérniazinha, uma protuberância, mas apenas na parede abdominal. Não tem absolutamente nada, Miriam, a ver com a doença. O aneurisma da aorta, ele ocorre na parede da aorta abdominal, que a aorta ela passa ali próximo à coluna vertebral. É na região chamada retroperitônio. Então, um problema não tem nada a ver com o outro. Fique tranquila, Miriam, mas vai tratar essa hérnia umbilical. Pois é. Miriam, muito obrigado pela participação. Agora, doutor, deixa eu ver aqui. Então, a gente sabe que se trata de uma doença grave, aneurisma, né? A pergunta seria, tem cura? O senhor já falou, em cada 2, 1, né? Não chega vivo ao hospital, né? A morte é súbita. Pois é, então é uma doença seríssima mesmo. Seríssima mesmo. Inclusive, tanto é que os senhores, o assunto, claro, estava a ser discutido também nesse encontro, não é, doutor? Não, sem dúvida. A grande pergunta, me permita, tem cura? Tem cura? Isso é o mais importante. Além do diagnóstico ser feito de forma muito simples, repito, através de um ecodoppler abdominal, ultrassom abdominal, o tratamento, ele quando é eletivo, né? Quando não é depois do aneurisma ter rompido, o tratamento é feito de forma muito estabelecida, muito segura. Os pacientes hoje podem ser operados pela técnica convencional, abrindo-se a cavidade abdominal e fazendo a troca da aorta doente, daquele segmento doente, por uma prótese, e o cirurgião ele sutura a prótese na parede abdominal da aorta, ou por técnica minimamente invasiva, chamada técnica endovascular, que é através da incisão, se faz 2 incisões, 2 cortezinhos na virilha, e por cateterismo, você implanta a endoprótese na parede interna da aorta. Ambas as técnicas são extremamente seguras e oferecem um conforto ao paciente. Para vocês terem uma ideia, Célio, esse paciente que é operado pela técnica minimamente invasiva, ele tem, da internação, cirurgia e alta, a gente fala num período em média de 48 horas apenas. Então, é uma técnica segura e estabelecida. E óbvio, a gente tem que falar que quando o aneurisma não tem um diâmetro mais significativo ou não tem características anatômicas mais diferentes, digamos assim, por exemplo, o aneurisma sacular, que tem a forma de um saquinho, ele é um aneurisma mais perigoso que o aneurisma que não é sacular. Então, quando esse aneurisma não é cirúrgico, ele deve ser acompanhado clinicamente, através do controle dos fatores de risco, como nós colocamos. Parar de fumar, controlar a pressão arterial, cuidar do colesterol, cuidar do triglicerídeo. Ou seja, é fundamental procurar um cirurgião vascular ou angiologista, fazer o ecodoppler da aorta quando você é do grupo de risco e fazer o melhor tratamento, que pode simplesmente ser acompanhamento. Não é que o paciente tenha um aneurisma da aorta, ele terá que ser submetido a uma cirurgia. Quando os senhores dão-se uma série de... o que pode causar a doença, os senhores citam sempre, a gente percebe, fumar. E esse fumar é danado, né? É o principal fator de risco. É o principal, né? É o principal, Célio. Tá? Eu diria que o histórico familiar e o cigarro são os principais fatores de risco, tá? Então, o cigarro é, de fato,
ele não só acelera o crescimento do aneurisma da aorta abdominal, como ele causa a doença aterosclerótica, que é a placa de gordura nas artérias, podendo levar a outros problemas vasculares também tão sérios quanto o aneurisma da aorta. Então, infelizmente, o hábito de fumar ele deve ser cada vez mais abolido e a divulgação também deve ser maciça, porque é uma doença que mata a nossa população. O tabagismo é um problema de saúde pública hoje. Puxa vida, doutor, está muito interessante a entrevista. O senhor nos autorizaria, nós gravamos a entrevista e reprisá-la oportunamente? Pode ser, não pode? Com certeza, Célio, um prazer para a gente. Você me daria um espaço só para divulgar o site da nossa sociedade? Eu não estou desligando, não. É que senão eu esqueço certas perguntas, né? Aí, você esqueceu de perguntar ao doutor. Claro, o senhor está com a palavra. Temos ainda 13 minutos aí para o senhor conversar conosco. Que bom, eu agradeço, Célio, a gentileza. Então, para divulgar o site da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro, para que a população tenha acesso e ali tire suas dúvidas. Nós temos um portal chamado Pergunte ao Doutor. Nossa. Então ele é aberto à população em geral e qualquer dúvida pode ser retirada através desse site. O site é www.sbacvrj.com.br. É muito simples. Então, eu anotei. Me permita repetir. Deixa eu ver se eu anotei certinho. www.sbacvrj.com.br. Perfeito, Sérgio. As informações estão lá. Só isso, doutor. Fala mais alguma coisa para nós. É isso. É uma honra, mais uma vez, falar com a Rádio Rio de Janeiro. Não é a primeira vez. Eu fico muito feliz, em nome da Regional, em poder divulgar um problema de saúde tão grave quanto o aneurisma da aorta. E lembrando que é uma doença que acomete a população, principalmente acima dos 60 anos. Mas se você tiver um histórico familiar de doença aneurismática, procure um cirurgião vascular, porque o diagnóstico é precoce, e se houver um aneurisma e ele precisar de tratamento, o tratamento é seguro. E é muito comum também, Célio, as pessoas, o leigo de uma forma geral, confundir aneurisma da aorta com aneurisma cerebral. Quando se fala em aneurisma, se pensa em aneurisma cerebral. Mas lembrar que existe também o aneurisma abdominal, o aneurisma da aorta. E repito, ele está entre as 13 maiores causas de morte súbita no mundo. Então é realmente uma doença relevante que deve ser divulgada sempre em canais tão importantes quanto o seu. Claro, doutor, o senhor pode sempre contar com a Rádio Janeiro. Então, a gente nota que o senhor falou também, dentre as causas, hereditariedade também pode ser, né, doutor? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Tá certo. Nós temos um caso recente no consultório, eu operei há coisa de uns 15 anos atrás um senhor, de aneurisma roto da aorta, e recentemente eu operei as duas filhas. Uma com aneurisma roto e a outra com aneurisma que a gente conseguiu diagnosticar precocemente e foi operada de forma eletiva. Graças a Deus, os três passam bem. Graças a Deus e ao doutor Júlio. Doutor Júlio, muito obrigado pela sua participação, tá? O senhor está cumprindo uma missão divina. Parabéns, tá? Todos nós, você também, tenho certeza. Muito obrigado, bom dia, até um próximo encontro. Bom dia a todos. Bom dia, conversamos então, muito simpático, doutor, né? Ele exerce um cargo importantíssimo, ele gosta da Rádio Janeiro, participa conosco, sempre trazendo novidades através das entrevistas dele, né? Então, falamos com o doutor Júlio César, anote esse nome, doutor Júlio César Peclato de Oliveira, e ele pediu que nós batemos assim um pouquinho na tecla para que os senhores acessem o site, é muito importante, tem 1000 informações lá sobre o tema e muito esclarecedora. É www. Aqui vem uma sigla, sbacvrj.com.br. Claro que eu em casa, chegando, vou ligar logo no nosso computador e vou também, é claro, eu quero chegar ao 100, se Deus quiser. Rádio Rio.